Hoje, celebrando o quarto domingo da Quaresma, também eu gostaria de fazer uma saudação a Josilvia, esposa de seu Ivanildo Cassiano, que nos acompanha lá na cidade de Guarabira, um grupo de oração Nossa Senhora das Graças, o pessoal que nos acompanha através das redes sociais, nossos irmãos e irmãs aqui também da paróquia Coração Eucarístico de Jesus. O texto de Samuel foi escrito 1000 anos antes de Cristo. E o povo estava numa crise muito grande, muito sofrimento e perseguição. Os filisteus traçavam de todo lado artimanhas para derrotar o povo de Deus, que era a minoria, uma tribo tão pequena de Israel. E Deus escolhe justamente a casa de Jessé, a tribo de Jessé, para salvar o povo. É ali que Deus envia o profeta Samuel para escolher um dos filhos de Jessé. E Eliabe era o mais robusto, o primogênito, o primeiro filho dele, de estatura, de estratégia de guerra, de defesa, também um homem muito forte. Jessé ficou feliz da vida porque achava que era o seu filho primogênito, até porque todos os primogênitos eram consagrados a Deus. Mas, para a surpresa de Jessé, todos os 7 passaram e não eram nenhum deles. E ele disse: olha, o Senhor não escolheu nenhum destes teus filhos, deve haver um outro. E ele disse: tem um mais novo, mas é alguém muito pequenino, jovem demais, e talvez não tenha essa missão dada por Deus, talvez não seja ele. Samuel diz: vá buscar. E vem Davi, que quase criança, muito jovem, e quando Samuel o avista, diz: é ele mesmo que Deus escolheu. Contra toda a lógica humana, nós entendemos às vezes que Deus parece falar uma outra língua. Escolhe pessoas tão pequenas, tão simples para grandes projetos. Gedeão, por exemplo, que salva o povo de Israel, era também muito frágil, de uma tribo muito pequena e desprezada. E ele mesmo diz isso: eu não sou digno, Senhor. Como vou defender o povo de Israel? Como vou defender nosso povo se a minha família é um povo insignificante? E Deus diz: levanta-te, valente guerreiro, e continua, porque eu estou contigo. Deus escolhe depois uma virgem simples de Nazaré, a Virgem Maria, para uma grande missão, ser a mãe do Salvador de toda a humanidade. Não só o povo de Israel recebe a salvação, mas toda a humanidade, todo o ser humano. Meus irmãos e irmãs que nos acompanham, Jesus escolhe justamente os fracos e pecadores, cobradores de impostos, pescadores, homens e mulheres simples para o serviço da igreja. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 precisamente, São Paulo escreve dizendo: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. É na fraqueza humana que a grandeza de Deus se manifesta. O Papa Bento XVI, quando foi eleito para a nossa igreja, disse algo tão bonito. Depois do grande Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, os senhores cardeais me escolheram para governar a igreja de Cristo. Me alegra saber que Deus se serve de instrumentos insignificantes para a construção do seu reino. Assim, cada um de nós, na nossa fraqueza humana, na nossa limitação, a situação que vivenciamos, seja na casa, na família, no país, na economia e etc., Deus se revela tão grande aí. É aí que nós vamos provar nossa fé. É aí que nossa palavra, é que este livro sagrado vai ter força em nossa vida. Quando nós soubermos e acreditarmos que eu preciso abrir os olhos e enxergar que mesmo pequeno e tão frágil, ser santo não é não ter pecados. Ser santo é um pecador que nunca desiste de lutar, que sempre está pronto. Levante-se, valente guerreiro, disse o Senhor a Gedeão.
porque os olhos de Deus estão além da nossa lógica humana. Deus que escolhe os fracos para confundir os fortes. E São Paulo, na carta aos Efésios, diz justamente isso. Ora, desde o início de tudo, as trevas e a luz representam a briga entre o bem e o mal. E depois que nós somos batizados, e diz São Paulo, afastai-vos das obras das trevas e revesti-vos das armas da luz. Quais são as armas da luz? As armas do bem. A paz, a paciência, a oração, a bondade, a sinceridade. Meus irmãos e irmãs, São Paulo hoje nos dá a certeza de que no dia que nós somos batizados, nós nos enchemos desta luz. A diferença está que essa luz se manifesta à medida que eu me abro à graça de Deus. Cada um recebeu o Espírito Santo por completo. Os 7 dons, agora eles se manifestam de forma diferente. E São Paulo vai dizer também em outra passagem da carta aos Romanos, a graça de Deus em mim não foi em vão. Justamente porque em Judas foi em vão. Ele estava na mesa com o Senhor, ele estava na religião certa, na mesa certa, com o pão certo, mas dentro dele não havia abertura para a graça de Deus. É preciso que nós peçamos ao Espírito de Deus esta graça. Abrir, Senhor, os meus olhos, os olhos da minha alma, para perceber que dentro de mim a Tua luz está presente, independente da fraqueza humana. Nós somos cheios da luz de Deus. E é este tema da luz que Jesus dá no Evangelho. É interessante que no Antigo Testamento, desde já, mas sobretudo no Novo, Jesus usa aquilo que era próprio. No primeiro livro da Bíblia, quando Deus cria o homem do barro, ele sopra sobre as narinas do boneco de barro e ele ganha vida. O sopro, o hálito, a própria saliva, que é uma coisa muito estranha para nós, né? Jesus cospe no chão, lança saliva, faz lama e cura o cego. Porque para João, que escreve o Novo Testamento, escreve o livro que leva seu nome, o Evangelho, ele entendia bem que era a forma de transmissão da graça, da força divina, da atitude do Espírito Santo naquele ato. O bispo, na quinta-feira santa da Semana Santa, quando vai consagrar o óleo do Santo Crisma, ele sopra, porque é transmitido essa forma, essa simbologia da graça, do fôlego da vida que vem do Espírito de Deus. E o próprio livro do Gênesis também diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas. No domingo passado nós vimos que Jesus diz à samaritana, eu trouxe uma água diferente que quem beber dela nunca mais terá sede. E é por isso que Jesus manda o cego, na hora ele não fica curado com a lama nos olhos, mas ele diz, vá à piscina de Siloé, que quer dizer enviado. É ali que Jesus realiza, para dizer, ele é o enviado do Pai, daí vem a palavra também apóstolo, em grego, que quer dizer enviado, mandado, tem uma missão. Todo batizado é apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a palavra. E esta água que ele tem, esta graça que é o Espírito Santo, que nos cura, nos liberta e nos livra de todo mal. A outra coisa interessante é que o cego, no primeiro instante, Jesus era apenas um homem que ele encontrou. Depois começam os interrogatórios. E a própria família, os amigos, os parentes e vizinhos, alguns conheciam e outros já não conheciam mais. Aquilo que São Paulo disse na carta aos Efésios, que todo aquele que é batizado ficou cheio da luz do Espírito Santo, ele deve ter uma vida completamente diferente. A pergunta é, nós que somos batizados, nós somos sacerdotes, nós que somos consagrados, as pessoas da nossa casa que convivem conosco, trabalham conosco, elas nos acham diferentes? Ou nós continuamos na mesma mesquinhez, praticando as obras das trevas? A injustiça, a mentira, a inveja, a maldade, nós parecemos que não estamos servindo a luz. Jesus aparece no início e no final do texto ao ex-cego, ao homem curado da cegueira. E aqueles que eram cheios da luz, que entendiam da palavra de Deus, eram os homens mais cegos
porque eles só enxergavam o material, a lei pela lei. Jesus vai além, e aquele homem, no final, que Jesus era apenas um homem, depois pergunta, ele é um profeta, ele é um homem de Deus, no final ele diz, ele é o Senhor. Termina o texto dizendo isso. Meus irmãos e irmãs, é na caminhada da vida que depois que nós recebemos o batismo, que passamos pela vida de iniciação cristã dos sacramentos, nós vamos podando e tirando da nossa vida aquilo que é as obras, que são as obras das trevas. Por isso que Jesus também, em outra passagem, quando cura os leprosos, ele diz, vá e mostrem-se aos sacerdotes. Na caminhada, eles se percebem que estão curados da lepra, porque é na caminhada da vida que eu vou me curando. É ouvindo a palavra de Deus, é colocando em prática, é rezando para que Deus me mostre o que Ele quer de mim. Muita gente hoje, eu recebi uma mensagem, que está bem dentro do texto do Evangelho, quando os discípulos perguntam a Jesus, este homem é cego porque fez um pecado grave, cometeu um pecado grave, ou foram os seus pais? E Jesus diz, isso não tem nada a ver com pecado. Inclusive, no final do texto, a última frase, Jesus diz aos fariseus, se vocês tivessem nascido cegos, melhor seria, porque não teriam pecado. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo, o que nós estamos vivenciando hoje no mundo, com a Covid-19, é castigo. É Deus que está castigando pelos nossos pecados. E eu perguntava a essa pessoa, será que uma mãe que tem um filho, que é bandido, que é ruim, que está no caminho do mal, ela quer o mal dele? Jamais. Meus irmãos e irmãs, Deus é amor. Nada do que está acontecendo é um castigo de Deus. Em Deus só há amor, só há compaixão, bondade, caridade, mansidão. Deus sempre está pronto para nos salvar. A ganância humana, o desmatamento, a falta de higiene, tantas e tantas coisas, e talvez quantos males foram produzidos pela nossa liberdade mal usada. A própria ciência, quando se produz um vírus em laboratório, quando se incentiva isso e perde-se o controle, e nós chegamos a esse ponto. Nós poluímos os rios, nós cortamos as matas, nós destruímos os mares, nós nos autodestruímos. A nossa alimentação é péssima, porque nós, ao invés de produtos naturais, nós usamos tanta química, tantos produtos com agrotóxicos. Então não tem nada a ver com Deus, mas com a realidade humana. E cada um deve fazer a sua parte. Não só o governo, não só as autoridades constituídas, mas cada ser humano. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Os idosos, os mais vulneráveis, os que possuem uma doença crônica, como diabetes, HIV, câncer, fazem tratamento de hemodiálise e quimioterapia, devem ter consciência que precisam se cuidar e obedecer os mais jovens. Peçam ajuda até para ir ao supermercado ou comprar um remédio. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Talvez alguém diga, o padre da minha cidade está com medo de celebrar a missa, de ir até um doente. Nós somos seres humanos tanto quanto os outros. E é um cuidado com os outros também, a partir do momento que eu, me cuidando, não transmito um vírus mortal para outras pessoas. Nós precisamos cuidar uns dos outros e cada um fazendo a sua parte. Nós teremos um mundo melhor. E isso tudo vai passar, não como castigo, mas como um aprendizado. Quantas vezes nós cristãos, católicos ou não, passamos na porta da igreja e por negligência, por preguiça, não recebemos os sacramentos. E hoje queremos ir à igreja e não podemos. Mas o mais bonito é que a igreja vai até você. Nós estamos rezando por você. Nós estamos em oração constantemente. O mundo todo. E a igreja está rezando. Você é a igreja, você é batizado, cheio da luz. E quando nós celebramos a Eucaristia, como diz na própria missa, Senhor, fazei de nós um só corpo e um só Espírito. O Cristo cabeça está aqui e o corpo está espalhado por este mundo afora, em oração por cada um de nós, um por todos e todos por um. E Deus, que está conosco, jamais nos abandonará. Não é castigo, apenas a comunicação hoje é maior do que no tempo dos nossos avós. Não existia Facebook, WhatsApp, para transmitir as catástrofes
que havia no mundo. Hoje nós temos a comunicação em tempo real. Que Deus nos ajude, que esta luz que é Cristo e a água que liberta e cura chegue logo ao nosso Brasil, ao nosso mundo, a cada um de nós. Que Deus abençoe a toda a cidade de Guarabira, a família de Josildo, e hoje há 30 dias nosso irmão Ivanildo Cassiano partiu para a casa do Senhor. Deus abençoe vocês, ao Monsenhor André, que também nos acompanha e que reza por nós. Nós estamos unidos em oração, num só corpo, num só Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer nossa prece.